noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes destaques da dermatologia pernambucana, doutor Márcio Lobo. Também é covardia, né? Porque o pai dele, doutor Márcio Lobo, a mãe dele, Sarita Martins, são duas legendas da dermatologia pernambucana. Doutor Márcio, por que você foi para a dermatologia? Pressão dos pais, foi? Na verdade, a dermatologia, eu convivi com ela desde a infância, né? Porque sempre, desde pequenininho, meu pai era acadêmico da faculdade, da universidade, minha mãe também era na universidade, então, estão sempre expostos às doenças, eu sempre via. E quando eu entrei na faculdade, eu não queria realmente muito dermatologia, não. Eu queria paciente grave, medicina intensiva, mas com o tempo eu fui me apaixonando pelo tema do câncer de pele e vendo que era esse o caminho que eu deveria tomar mesmo. É grande o número de pessoas que têm câncer de pele, doutor Márcio? É enorme, né? O câncer de pele hoje é o câncer mais comum que existe na humanidade, né? O carcinoma basocelular, que é um dos tipos de câncer, existe mais de 30 tipos, é o câncer mais prevalente, o que mais existe na humanidade e é o que a gente mais vê no dia a dia no consultório. Mata? O carcinoma basocelular especificamente não, porque ele é um câncer que tem uma baixíssima taxa de mortalidade. Mas existem, como eu falei, mais de 30 tipos de câncer e existem outros tipos ainda mais graves, como, por exemplo, o melanoma, que é um câncer, assim, francamente fatal. E agora o senhor especializou numa cirurgia para o câncer de pele. O que é isso aí? É a cirurgia micrográfica de Mohs, né? É uma cirurgia que eu me especializei em São Paulo, né? Cheguei agora em São Paulo trazendo essa técnica aqui para Recife. E é uma cirurgia que visa, enquanto a gente está realizando o ato cirúrgico para tratar o câncer de pele, a gente mapeia microscopicamente o tumor enquanto a gente está tirando. Então, em vez da gente tirar uma margem ampla de segurança, como se faz numa cirurgia tradicional, a gente tira apenas camadas e vai mapeando microscopicamente. Enquanto está fazendo a cirurgia, a gente olha no microscópio aonde o câncer está indo e tira só o que é necessário. Essa é uma técnica que tem a grande vantagem, João, de trazer uma altíssima taxa de cura, porque ele mapeia microscopicamente o tumor. E fora isso, não tira tecido desnecessário, como acontece na cirurgia tradicional, em que dá uma margem protocolada, uma margem de segurança de meio a 1 centímetro, e que frequentemente tira tecido são desnecessariamente. A cirurgia micrográfica de Mohs não. Quem determina qual vai ser a margem é o próprio tumor, porque a gente vai retirando o que é estritamente necessário ali. Qual é a parte do corpo que dá mais câncer? Sempre são as áreas mais expostas ao sol, né? Eu falei que existem cerca de 30 tipos de câncer de pele, né? Mas os tipos mais comuns, eles são bastante associados à exposição solar. Então, rosto, região dos braços e do antebraço, mãos, região de cima aqui do colo, dos ombros, áreas que são expostas ao sol, frequentemente são áreas danificadas na pele e com maior chance de ter câncer, com certeza. E qual é a hora que o senhor autoriza seus clientes, principalmente suas clientes, ir para a praia? Que horas? Olhe, se a gente for bem estrito, a gente precisa olhar que paciente a gente precisa dar essa orientação, tá? Porque a gente não tem como dar uma orientação geral para todo mundo. Por que isso, João? Porque tem paciente que tem, por exemplo, uma sequência de 5, 10 cânceres de repetição, né? Tem paciente que tem 5 cânceres no ano, né? Esse paciente ele não pode tomar sol em nenhum horário, né? Mas tem pacientes que nunca teve câncer na vida e não tem sequer história familiar de câncer. Aí, nesses casos, a gente recomenda os horários extremos, né? Evitar aquele horário entre 9 e 4 horas da tarde, porque são horários que têm maior incidência de raio ultravioleta, que é a fração da radiação solar que agride a pele, que dá o câncer, né? O que é esse negócio ultravioleta? O que é isso aí? Esse óculos não tem ultravioleta. O que é ultravioleta? Ultravioleta é o seguinte, o Sol, ele emite vários espectros de radiação, né? Então, ele emite a luz visível, que é essa que faz a gente enxergar as cores, enxergar as formas. Ele emite o infravermelho, que faz o calor, quando a gente sente calor debaixo do sol, é por causa do infravermelho. E ele emite a radiação ultravioleta, que é uma fração invisível, que a gente não vê, mas que penetra a pele e altera o DNA das células da pele.
E ao alterar o DNA das células da pele, favorece o surgimento de câncer. É por isso que acontece. O filtro solar é amigo da pele, doutor Márcio? Ele é muito amigo, mas ele não é uma panaceia, ele não é milagroso. Né? Então, é importante entender que o filtro solar é importantíssimo, o filtro solar é fundamental. Mas o filtro solar, ele é um atenuante. Né? Ele é um atenuante, ele não resolve. Porque tem gente que acha, João, que usar o filtro solar, colocou o filtro solar, está resolvido. Não vai ter câncer de pele. Né? E ele é um atenuante. Né? Ele é um atenuante. Tão importante quanto o filtro solar, por exemplo, é evitar a exposição nos horários onde tem mais exposição de raio ultravioleta e, por exemplo, usar proteções físicas. Né? É só comparar, por exemplo, se você que está em casa acha que sua pele está danificada pelo sol em áreas expostas, compara a tua pele dos braços e do rosto com a barriga. A barriga você vai ver que é bem lisinha, que é bem, se você for branco, é bem branquinha e não vai ter tanto dano, não vai ter quase dano nenhum quando comparado às áreas expostas. Por que isso? Porque a gente não passa filtro solar na barriga, porque tem a proteção física. A proteção física é muito importante, é muito importante. Por isso, bumbum também, né? Tem câncer de pele no bumbum? Claro que tem, com certeza, com certeza. Especialmente em pessoas que geralmente se expõem muito, né? Expõem essa região. Mas, como eu estava lhe falando, João, câncer de pele também não é só causado pelo sol, ainda que o sol seja um componente importante, né? A gente costuma dizer que o câncer de pele é como se fosse uma continha de somar, uma conta de matemática, em que um fator é a genética e outro fator é a agressão que tua pele sofre durante a vida. A genética aqui não é só história familiar, mas é também o tipo de pele que você tem, se você é branco demais, se você produz pouca melanina, se você tem alguma doença como albinismo, mas também a agressão que tua pele sofre. O sol é a agressão mais comum, mas existem outras agressões. Por exemplo, se você toma algum remédio que reduz tua imunidade, esse remédio pode gerar uma agressão à tua pele, porque ao reduzir a imunidade, deixa a tua pele mais suscetível, mais vulnerável. Né? Por exemplo, se você tem uma queimadura uma cicatriz de queimadura, isso pode gerar câncer no futuro. Se você tem uma outra ferida, uma ferida na perna, isso pode gerar câncer no futuro. Qualquer agressão na pele, qualquer agressão crônica, gera um aumento da possibilidade de desenvolvimento de câncer no futuro. E essa cirurgia que o senhor está trazendo para cá, ela demora muito a ter ou é rápida? O ato cirúrgico, tá falando? O ato cirúrgico em si é um ato cirúrgico que tende a demorar um pouco mais tempo do que a cirurgia convencional, do que a cirurgia tradicional. Mas por que isso? Porque a gente está analisando microscopicamente o tumor enquanto a gente retira. Então, por isso que acaba demorando um pouco mais. Mas eu prefiro, João, particularmente, que os pacientes fiquem sedados, que durmam durante a cirurgia. Então, eu tenho um anestesista na minha equipe que vão lá, ceda o paciente e o paciente fica tranquilo. Então, ele nem vê o tempo passar. E o senhor também, né? Porque o paciente não tá fica tranquilo, reclamando, né? Com certeza. E qual é o período de recuperação da pessoa depois dessa cirurgia? O período de recuperação é basicamente o mesmo de uma cirurgia convencional. Né? Como é uma cirurgia que busca tirar menos tecido desnecessário, ou seja, a gente retira só o que é necessário para tirar o tumor, para curar o tumor, então tende a ser uma cirurgia que traz resultados menores, traz cirurgias menores do que a cirurgia convencional. Isso provoca uma recuperação mais rápida, mas em geral é uma recuperação parecida com a de cirurgia convencional. A gente ouve, o mês passado foi essa coisa do mês do câncer de mama, mas a mama também tem câncer de pele? A mama. Se pode ir para a pele? Sim, tem cânceres de pele que podem se disseminar para a mama. E isso pode acontecer, ainda que seja raro, mas a gente costuma ver isso na clínica, especialmente em hospitais terciários, hospitais de escola. Ô, doutor Márcio, é um crime a mulher dormir sem tirar a maquiagem? Olha, em termos de câncer de pele, isso não traz nenhum risco propriamente dito. Mas se mantém a maquiagem, vai dar outros problemas na pele, como acne, aumento de oleosidade. Se ela dorme com a maquiagem, isso pode acontecer. Mas em termos de câncer de pele, não tem problema nenhum. E essa coisa da espinha, que dá muito no adolescente, tem tratamentos mais modernos para a acne? Hoje em dia, a gente tem tratamentos para acne de vários tipos. A gente tem tratamentos
anti-hormonais, a gente tem antibióticos, a gente tem retinóides, como o antigo nome Roacutan, né, como a isotretinoína, ele é excelente para acne e funciona muito bem. E por que é que a acne dá mais no adolescente? Dá no adolescente principalmente por razões hormonais, né? A gente sabe que a acne ela tem influência da própria testosterona e da influência da testosterona no folículo, que é a estrutura que tem os pelos, né? Então, a testosterona aumentada, ela aumenta a secreção de sebo na pele e ao aumentar a secreção de sebo, o sebo entope o folículo, inflama e causa acne, né? Isso é particularmente importante na adolescência, né? Por que mais na adolescência? Por conta dos hormônios, né? Na adolescência tem um boom hormonal ali, especialmente depois da puberdade. E depois que fica adulto, Isso tende a melhorar. a diminuir, né? Tende a melhorar. Mas é fundamental o tratamento, né? Para não deixar sequelas, né? Isso. A acne é uma doença benigna em si, né? Ela não traz grandes complicações para as pessoas, mas ela pode deixar sequelas para a pele, pode deixar cicatrizes para a pele, né? E ao deixar cicatrizes, isso pode deixar uma sequela psicológica para a pessoa, não uma sequela propriamente física ou orgânica, mas uma sequela psicológica. Então, o tratamento da acne ela visa resolver essa sequela, evitar essa sequela psicológica. Agora, tem alguns ácidos, né, doutor Márcio, que são muito fortes, né? O uso do ácido. Né? Isso. Por isso que ácido ou qualquer medicamento dermatológico ele tem que ser muito bem indicado por dermatologista, né? Não pode ser prescrito por qualquer pessoa que não tenha especialização na área, né? E a dermatologia brasileira é muito respeitada internacionalmente? Demais. Não só a dermatologia, João, mas a medicina brasileira é muito respeitada, né? É uma medicina considerada de excelência, uma medicina que tem uma tradição científica muito boa. A medicina pernambucana é particularmente respeitada no Brasil como um todo pela tradição científica que tem, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que fora do país, os Estados Unidos é melhor e às vezes se surpreendem quando chega nos Estados Unidos, não tem um médico de qualidade como tem aqui. Não sei se você conhece, João, mas eu conheço várias pessoas que moram fora do país e vêm de férias aqui no Brasil para se tratar com médicos aqui no Brasil, né? Porque a qualidade dos nossos médicos aqui são muito boas. O médico e o dentista brasileiro também é muito respeitado. Com certeza. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Márcio Lobo sobre dermatologia. Vamos continuar conversando com o doutor Márcio Lobo. Doutor Márcio Lobo, o que é psoríase? Psoríase é uma doença inflamatória da pele que tem uma influência hereditária e também recebe a influência de fatores psicológicos, né? Como um gatilho para inflamação que acontece na pele. É um recrutamento de células inflamatórias em pessoas predispostas, né? A causa propriamente da psoríase, a causa exata da psoríase, João, a gente ainda não descobriu. A gente sabe que existem fatores dentro do corpo, fatores inflamatórios e que fatores psicológicos eles atuam em conjunto desencadeando a psoríase. Agora, a gente sabe que não existe uma causa única, como existe, por exemplo, em algumas infecções, em que a causa é uma bactéria, que a causa é um vírus. Aqui na psoríase, não. Parece que é um componente mais multifatorial, componentes inatos, genéticos, componentes psicológicos. Dá muito trabalho para o dermatologista? Dá trabalho no sentido que não tem cura, né? Todo médico e todo paciente gosta de tratamentos que resolvam, né? Que a gente prescreva um remédio e o paciente cure. A psoríase não tem cura, né? A psoríase é uma doença que tem tratamento, tem controle. A gente muitas vezes, João, consegue controle completo da psoríase, em alguns casos. Mas dizer que não tem cura, isso é demais. A gente ainda não tem cura para a psoríase, porque, na verdade, é difícil, na medicina como um todo, a gente ter cura para doenças que a gente não sabe a causa, não sabe o gatilho principal. As doenças que a gente sabe a causa, que sabe o gatilho, a gente cura mais fácil. Doutor Márcio, no seu consultório, tem muita gente que teve problemas com a Covid-19 na pele? Tem muita gente que teve problemas, especialmente queda de cabelo, é super comum as pessoas chegando, né? Existe uma condição que acontece chamada de eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo que acontece por outras causas, não só a Covid, mas aconteceu particularmente agora, depois da pandemia,
que é basicamente uma alteração fisiológica do corpo em resposta a agressões. Por que acontece na Covid? Porque o corpo, ao receber o vírus, reage contra o vírus e deixa de mandar nutrientes para os folículos. E aí os folículos entram em fase de queda e caem. E as mulheres, particularmente, que têm um cabelo grande, que se cuidam muito, ficam muito desesperadas e acabam procurando por conta desse motivo, né, dessa queixa. O homem também, porque essa história que é dos carecas que elas gostam mais é conversa para boi dormir. Nenhum careca quer continuar, né? É verdade, é verdade. Os homens são mais complacentes com a queda de cabelo, de uma forma geral, mas especialmente no consultório dermatológico a gente vê muito homem procurando e preocupado com queda de cabelo, com certeza. E a barba, como essa do senhor, exige um cuidado especial? Exige um cuidado higiênico, basicamente, né? A barba, inclusive, João, eu tenho essa barba já há muito tempo, né? Eu tenho essa barba desde os 20 anos de idade. Na minha época, o pessoal ficava me chamando de Che Guevara, né? Hoje em dia, não. Tá os sertanejos todos de barba aí, de repente virou moda. E, inclusive, os homens estão procurando a gente no consultório dermatológico para poder aumentar a barba, para usar remédio para aumentar a barba, né? Então, é questão de moda. Né? Tem remédio para aumentar a barba? Tem uns remédios que a gente usa para queda de cabelo que, eventualmente, podem ser usados para incrementar um pouco o tamanho da barba, o volume da barba, com certeza. E com relação a problemas da pele nos lábios, que agora está numa moda de mudar aí, botar bocona e tal, cria problema para a dermatologia? Você fala em relação aos procedimentos? Em relação às pessoas não médicas que fazem? O problema da atuação de não médicos dentro da área de dermatologia pode sim causar problemas, viu, João? Porque, por exemplo, você está falando de preenchimento, né? Preenchimento do lábio. O lábio não tem pele só aqui, não tem só a camada que a gente vê, né? Aqui a gente tem músculo, o músculo orbicular do lábio, e embaixo do músculo passam artérias, né? Eventualmente, se você não sabe a anatomia adequadamente e você injeta uma substância para preencher o lábio, você pode pressionar essas artérias e acabar causando isquemias, necrose no lábio, né? A gente, infelizmente, acaba procurando os médicos depois dessas complicações. Isso pode acontecer mesmo. E o que é a afta? A afta é uma úlcera, né? É uma úlcera que tem diversas causas. Podem ter causas intestinais, estomacais, digestivas. Podem ter causas dentro da boca e podem ter causas inflamatórias, causas de doenças sistêmicas. É uma manifestação de... A afta em si não é uma doença, a afta é uma manifestação, uma ponta de um iceberg de algo que acontece dentro do corpo. Tá? Ô, doutor Márcio, todo médico manda as pessoas tomarem muita água. O senhor também manda tomar muita água? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hidratar é excelente para qualquer especialidade, para a dermatologia não é diferente. Qual é a vantagem da água para a dermatologia? A hidratação, João, ela ajuda, a água, ela é 70% do nosso corpo, né? Então, a hidratação, ela ajuda o metabolismo de qualquer célula do corpo, de qualquer órgão do corpo. A pele é o órgão maior que existe, né? Um órgão que tem um acelerado metabolismo. Então, a água, como um componente fundamental desse metabolismo da célula, ela é fundamental para o bom funcionamento da pele, como qualquer outro órgão. Um grande problema na dermatologia é a queimadura, né? Queimadura é uma coisa terrível, né? Com certeza. Até porque, como eu falei lá no início, a cicatriz de queimadura ela pode ser um fator de risco para câncer de pele. Né? Muitos cânceres surgem em áreas de cicatrizes de queimadura. Né? Não só cicatriz de queimadura, mas qualquer cicatriz. Né? Mas, particularmente, cicatriz de queimadura que tende a ser uma cicatriz mais extensa, fica crônica na pele e é aquela agressão, né? Lembra da contia? Então, é uma predisposição genética mais uma agressão que gera o câncer. A cicatriz é uma agressão que pode gerar câncer. No seu consultório, vai mais homem ou vai mais mulher? Vai os dois. Vai os dois. Aí empatou agora, porque antes só ia mulher, né? É verdade. Mas os homens estão se cuidando também, né? E, particularmente, eu que sou homem também, os homens têm uma preferência de ir para outros homens, porque eles ficam mais à vontade, na verdade, né? E, como eu já disse, o senhor tem professores em casa muito bons, né? Seu pai, doutor Márcio Lobo, e sua mãe, doutora Sabrina Martins. É
Essas duas pessoas servem de inspiração para a sua carreira, doutor Márcio? Não tenha dúvida, João. Não tenha dúvida mesmo, assim. Meu pai, eu sou suspeito para falar, porque ele era um dermatologista, assim, sine qua non, assim, era um grande professor, foi professor da Universidade, né, Federal, assim, por 40 anos, e descreveu doenças, descreveu aspectos da doença, que até hoje, muitas vezes, quando eu estava estudando, eu via lá o nome dele, e é inevitável não emocionar. Minha mãe é diferente, né? Minha mãe, ela não é diferente, ela é excepcional também, e ela continua atuando, continua como dermatologista, é cirurgiã dermatológica como eu, né? Então, eu escolhi a cirurgia dermatológica, é inevitável, foi influência dela também, né? Porque ela é uma grande cirurgiã. Porque essa coisa da cirurgiã dermatológica, eu nem sabia que tinha essa classificação, né? Isso é uma subespecialidade da dermatologia, historicamente, relativamente nova, né? Ela tem aproximadamente 40 anos. Mas hoje em dia, João, todo dermatologista realiza cirurgia dermatológica já na residência, já na especialização em dermatologia, né? Então, já faz cirurgia básica. Depois que a gente acaba 6 anos de medicina, a gente passa 3 anos fazendo residência, que é a nossa especialização, a nossa formação dentro da área. Nesses 3 anos, todo dermatologista já opera o básico, já faz cirurgias básicas. Se ele ou ela se interessar, aí depois desses 3 anos, pode fazer uma subespecialização em cirurgias mais avançadas, que envolvem enxertos, retalhos, reconstruções, né? Então, porque o enxerto é uma coisa que precisa muita técnica, né, doutor Márcio? Isso, exatamente, precisa de muito treinamento, né? O enxerto é a retirada de um tecido de uma outra área para cobrir um defeito cirúrgico de uma área distante dele. Então, exige técnica e não só precisa da formação como dermatologista geral, que já tem uma formação cirúrgica, mas também precisa de uma subformação dentro de uma cirurgia mais avançada. A obesidade é inimiga da dermatologia? A obesidade é um problema para o corpo humano como um todo, né? É um problema para a dermatologia, porque aumenta riscos de lesões de pele, mas é um problema para o organismo como um todo. É importante saber, João, que a pele, apesar de ser o maior órgão do corpo, ela está integrada, completamente integrada ao organismo, né? Então, qualquer alteração metabólica, como a própria obesidade, vai repercutir na pele, como repercute no fígado, repercute no coração, repercute no cérebro, como a gente sabe. Tem novidade para diminuir as rugas? Diminuição de rugas é um tratamento que já existe de longa data na dermatologia, né? A toxina botulínica é ainda a melhor forma, mas existem vários tipos de rugas, né? Existe a ruga dinâmica, que é aquela que surge quando a gente faz uma expressão. Existe a ruga estática, que é aquela que fica quando a gente não faz expressão nenhuma. São tratamentos distintos para isso. A toxina botulínica, por exemplo, que é esse tratamento antigo, ela é feita para rugas dinâmicas, ou seja, rugas que surgem quando se faz uma expressão. Né? Porque é o Botox, né? O Isso. Botox é novo ou já se usa há muito tempo? O Botox é uma das marcas da toxina botulínica, né? Só que é a marca mais conhecida, né? Aquelas coisas que a gente fica... a marca, ela se sobrepõe à substância, né? Então, o Botox, ela existe há 30 anos, mas hoje existem várias outras marcas de toxina botulínica, não tenho dúvida. Mas a mais famosa ainda é Botox. Porque é aquela coisa de marcas de propaganda que existe, né? Acaba que fica na cabeça da gente e o Botox é uma delas, né? O senhor usa muito Botox? Eu, particularmente, já usei algumas vezes e tenho usado. Não, mas eu digo nos clientes. Nos pacientes, com certeza, com certeza. Usa também no senhor? Já usei sim, com certeza. Para ficar mais bonitinho? Claro, a gente tem que se cuidar, né, João? Tem que se cuidar, até porque o dermatologista tem que vender também um bom visual, né? E recentemente eu me casei e usei Botox também, não tem problema nenhum. Usou Botox para se casar? Usei para ficar bonito no casamento, não? E a noiva gostou? Adorou. Mas o senhor disse que hoje é o homem igual à mulher. Mas a mulher cuida muito mais do visual do que o homem, né? Tradicionalmente, né? Tradicionalmente, mas a gente tem visto, e no consultório dermatológico isso fica óbvio para a gente tem visto que isso tem mudado. O homem tem procurado mais a estética, claro, ao seu modo, né? Não é como a mulher, que a mulher é mais detalhista, a mulher é mais cuidadosa, mas o homem tem se cuidado mais e isso é saudável, faz parte da vida, né? Quando a partir do momento que a gente acorda, que a gente penteia o cabelo, que a gente se veste bem, a gente está se cuidando. Então, fazer procedimentos dermatológicos é uma maneira de se cuidar da aparência, isso faz parte da sociedade, né? Somente quando vai casar, né?
Aí que tem que ser mesmo, né, João? É quando vai casar ou então quando se separa, que diz, tá entrando no mercado, né? Aí ele quer... Foi pra pista, né? Foi pra pista. Foi pra pista, eu nem sabia desse negócio, foi pra pista. Aí o cara vai pra pista, homem e mulher, né? Se cuida, né? Com certeza, Para poder realmente fazer sucesso. Nós queremos agradecer ao doutor Márcio Lobo, dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo, dando continuidade ao trabalho dos seus pais, duas legendas da dermatologia pernambucana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.